Bom dia, bom dia, bom dia, sexto ano. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, 3 de setembro de 2020. E toda vez que é quinta-feira, a primeira aula do dia é língua portuguesa, vocês já sabem, não é mesmo? A aula de hoje tem o tema pesquisando. E aí? Será que você está pesquisando bastante aí nessa quarentena, hein? Eu acho que sim, não é? Coloca aí na telinha o tema da aula de hoje. Vamos ver o que vamos aprender hoje. Análise e interpretação textual. Sexto ano, a habilidade que vamos acionar será ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando a avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Bom, mas vocês me conhecem, eu sou a professora Mônica, que venho sempre como moderadora da aula da professora Daniele Duarte. Bom dia! Bom dia! Eu falei que eu adoro Daniele Duarte, né? Daniele Que Duarte. depois que o Igor mandou, oi, professora Daniele Duarte. Eu falei que eu ia me apresentar assim. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, bora lá começar mais uma aula de língua portuguesa. Nessa manhã que já tá um solzinho lá fora, né, Mônica? Tá sim. Mas Falamos aqui, tanto de manhãs frias, você lembra? mas aqui é frio, gente. Tem um ar-condicionado aqui. É frio ainda, né, Dani? Aqui é um pouquinho gelado, mas lá fora tá um solzinho bonito já. Quais são os objetivos de hoje? Coloca aí na tela. Objetivos: realizar leitura e interpretação de texto e levar o aluno a aprofundar-se nos estudos sobre o gênero verbete de enciclopédia. Então, nós temos aí um gênero novo hoje para a gente estudar, bem interessante. Bem interessante. Antes da gente começar lá com a nossa sondagem, pode abrir o chat, porque aí eles vão dando bom dia, o oi. Enquanto isso, eu vou mandando os beijos. Então, pessoal de Libras, preparando as mãozinhas. As meninas já estão rindo lá para mim. Então, beijo hoje, Leonardo Franzol, Lucas Gonçalves, da EE, Paulo Esmaldo Santos Sobrinho. A Esther, sabe a Esther que a gente apresentou na mostra? Coisa fofa. A mãe dela mandou para mim um poema de tartaruga que ela fez em homenagem à aula passada. Sério? Sério, Esther arrasa. Pedro e Vitória Stephanie, de Águas de Lindóia, que são alunos da professora Denise. Isso. Que sempre participam da aula. Giovanni, não sei se é Bilac ou Balac dos Santos, da EE Coronel Queiroz, de Redenção da Serra. Eu não conheço Redenção da Serra, você conhece? Não. E, por último, a Emily Costa. Então, nossos beijos hoje são esses. E deixa eu mandar um beijo pra Maria e a sua mãe Luzia, que elas sempre estão assistindo e falou, eu queria tanto que você me mandasse um beijo. Beijinho. Pronto, aí, ó, beijaço. Agora sim, pode colocar na tela a nossa interação e nossa sondagem aí para começar a aula, Mônica? Bora lá. Na aula passada, então, nós falamos um pouco sobre as tartarugas. Eu assisti essa aula lá de casa, Foi tava uma na aula TV. muito delícia, que tava o professor Edjoel, e a gente tirou algumas dúvidas sobre tartaruga. Eu tirei até algumas offline, com vergonha de perguntar ao vivo. Não estava na TV, não. Eu assisti pelo chat. Eu enviei um monte de perguntas falando da tartaruga, ninguém leu as minhas tá mensagens vendo, no gente? chat. É isso que acontece com os alunos, Mônica. Ninguém me notou. Muita gente. Eu fiz pergunta pro professor sobre a tartaruga. Ele falava tanto da tartaruga, achei tão legal. Muito legal, gente. Muitas coisas que eu não sabia, né? Você sabia de tudo? Não. Eu também não, achei o mundo bem legal. Agora, o que você se lembra deste animal tão exuberante que nós falamos na aula passada? Então, já tem aí gente colocando bom dia. Então, agora eu vou deixar aí 2 minutinhos para vocês responderem a perguntinha, tá bom? 2 minutinhos.
E aí, Mônica, Olha. muitas lembranças aí da aula passada? Parece que eu tô aprendendo de novo, porque eles estão fantásticos. Está muito legal. Ó, já vou pegar umas aqui. Caleb disse assim: os filhotes de tartaruga não ficam com as mães depois que nascem. É, tadinhos. Verdade, eu lembro que a gente ainda comentou que dó, né? E o professor ainda comentou a questão da luz, né? Que eles sabem para onde a tartaruga tem que ir por conta da iluminação da lua e tal, e que agora a cidade anda atrapalhando, por isso que muitas andam indo pro caminho ao contrário, É. né? Achei bem Aí elas interessante. vão pro caminho da luz, mas são É, pra as- cidade e isso, morrem. quando estão na praia. Ó, Juliana Mota fala assim, que algumas espécies estão quase em extinção. Já tem tartaruga em extinção? Já tem, o professor Ele comentou. falou. Douglas disse assim, que ele é um réptil que vive na tartaruga, na água. Na tartaruga é ótimo. Desculpa, gente, ao vivo, meu Deus. Eu tô lendo aqui tanto tartaruga que... Que pode viver na água, pode viver na terra, até em deserto. Olha, o Arthur falou aqui, a gente já tinha comentado isso, que ela vive mais de 100 anos, mas o professor desmistificou isso, não foi? Sim, ela falou que depende. Tem tartaruga que chega aí a 200, tem tartaruga que não, depende da espécie, né? Enfim. A gente acredita que todas podem viver, assim, passar gerações dentro da nossa família, não é? Mas às E vezes não. Agora achei engraçado o comentário da Maria Eduarda. As tartarugas terrestres, que são jabutis, mordem cachorros. Ela deve ter uma e já deve ter mordido. Sim, né? O professor Não, comentou que é onívoras, né, Mônica? São onívoras. Elas podem. Tem a onívora e tem a que não é, que é a mamífera. Ai, Eu não lembro, não vou falar para não cometer erro. Vamos ler mais algumas aqui fofinhas. Olha só, Júlia dos Santos fala assim, que existem mais tartarugas terrestres do que marinhas. Confere. E a Júlia da Silva, eu peguei de duas Júlia, e a Júlia da Silva disse assim, ela respira pelo bumbum. Eu achei que tem muito uns bem legal interessantes. Então, isso. aqui, ó, Fernando. O casco dela tem esse formato para ela ser mais aerodinâmica na hora de nadar. Eu não sabia dessa informação. E o professor falou isso na aula? Acho que não, mas Não. talvez eles foram pesquisar, né? Pesquisando. 1000 tartarugas só sobrevivem, só chega à fase adulta 2. Ele comentou que tinha uma porcentagem pequena, não lembro isso. quantos. Eu acho tão bonitinho que eles conseguem colocar imagem, né? Eu mal conseguiria digitar aqui. O Felipe dizendo que elas comem algas. A Thaisa falando sobre o projeto Tamar. A gente falou bastante, né? na aula Falamos do projeto passada. Tamar. Inclusive, vários professores comentaram que tem Ubatuba no Guarujá. Muito Legal, bem. meus amores. Muito bem. Lembraram Muito bastante. legal. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A leitura de um texto aí. Então, vamos colocar o texto na tela, por favor. Dá para colocar? Aê, muito obrigada. Então, tartaruga verde. A tartaruga verde é uma tartaruga marinha, cujo nome científico é... Vou tentar, hein, Mônica? Chelonidae? Midas? Deve ser, né? Possui coloração verde devido à gordura corporal. O corpo é coberto por uma enorme carapaça em formato de lágrima e tem 2 grandes pares de nadadeiras. Enquanto filhote, possui uma alimentação onívora. Alimenta-se de vegetais e animais invertebrados, como caranguejos, medusas e esponjas, com uma certa tendência carnívora. Por isso que mordeu o cachorro da Maria Eduarda. Isso quer dizer. No entanto, quando o seu casco atinge cerca de 25 a 35 centímetros, ela se torna completamente herbívora e passa a se alimentar basicamente de algas marinhas, com predominância para alimentos que estão em maior abundância no seu ambiente natural. Continuando aí, quando adulta, a tartaruga verde pode chegar a medir 115,5 centímetros e pesar até 300 quilos. Alguém tinha colocado essa questão do peso, né? Algum aluno. Mas ele colocou, teve aluno que colocou 600 quilos. 600 Calma. quilos, né? 300. O que classifica entre as maiores tartarugas do mundo. Geralmente, as tartarugas verdes habitam lagoas rasas das regiões costeiras. Assim como outras tartarugas marinhas, a tartaruga verde também migra longas distâncias entre as áreas de alimentação e as praias onde bota seus ovos. Ela pode viver até 80 anos de idade em liberdade. A espécie encontra-se ameaçada de extinção devido à procura do couro, casca e carne desses animais. A carne é muito usada em sopas. Muitas tartarugas verdes morrem em consequência de se enroscarem nas redes de pescadores e também devido à poluição do meio ambiente e à destruição de seu habitat, em decorrência do desenvolvimento do setor imobiliário. Lembrando que aqui esse 300 quilos é dessa tartaruga verde. Quem sabe outra pode chegar, que eu não lembro exatamente o número, né?
Então, muito bem, temos um texto aí, certo? Agora temos duas questões aí. Não, primeiro uma só. Para a gente responder. Levantando hipóteses. Então, a gente vai imaginar aí algumas coisas, porque a gente vai levantar o que a gente sabe, certo? Hipóteses. Então, o que pode ser? Durante o segundo bimestre, aprofundamos os estudos sobre os gêneros textuais. Lembra, Mônica? Sim. Falamos de muitos gêneros muitos textuais. gêneros. A partir dos conhecimentos que você adquiriu, responda as questões a seguir. Então, temos a primeira na tela. Este texto que acabamos de ler é uma notícia, uma reportagem, um verbete de enciclopédia ou um texto de curiosidades. Lembrando que eu falei de texto de curiosidades na aula passada, já estou dando dica. E eles podem sair muito bem dessa, assim, responder por eliminação. Então, vai Sim. eliminando. Qual será a resposta? Exatamente. Então, vamos lá. 1 minutinho para vocês colocarem a alternativa, tá? Pode deixar a pergunta na tela. 1 minutinho para vocês colocarem A, B, C ou D. Tá, então bora voltar aqui. Lembra que semana passada, não, terça-feira passada, nós lemos um texto de curiosidades da tartaruga Rofesh, ok? Ali era um texto de curiosidades, porque estava falando que ela vivia em cativeiro, que ela teve um problema e que depois teve uma outra tartaruga, que se eu não me engano era tartaruga fêmea, que foi viver com ela e que aí possivelmente eles iam, né, ter ali seus filhotinhos. Ali era um texto de curiosidades, pessoal. Esse aqui é um texto um pouquinho diferente. Falou muito da tartaruga verde, até numa questão meio científica, com propriedade. Não chegava nem perto da pesquisa que eu fiz, porque eu fiz uma pesquisa também sobre as tartarugas de modo geral, né? Então, vamos prestar atenção na hora de responder, porque a Pro está vendo que vocês estão se confundindo um pouquinho. E a gente tem que conseguir identificar os gêneros textuais para ir caminhando aí, né? 7º ano, 8º ano, chegar no ensino médio, quando falar assim, você tem que escrever tal coisa. Eu saber como é que eu tenho que escrever, certo, Mônica? Isso. E assim, quando a gente fala por eliminação, vocês devem pensar, notícia não é por causa disso. Aí elimina. Até porque notícia era um textinho curto, tem que responder aquelas perguntinhas, certo, Mônica? O quê, quando, com quem... Reportagem, já era um texto um pouquinho mais longo, Isso. Precisa de mais informações, às vezes vai até para outros âmbitos, às vezes tem opinião, não só informação. Olha só que interessante. A professora explicando, vamos até problematizar isso aqui, gente. A professora explicando, aí o chat já vai mudando. Por quê? Porque aí vocês relembraram o texto de curiosidades, o estudo sobre isso e viram. Não é texto de curiosidade aqui, professora, porque tem alguns detalhes e não tem tantas curiosidades, não tem caráter curioso. E aí agora a gente reabriu o chat e aí vocês já estão alternando, alguns colocando B, outros colocando C. E aí eu acho que sim, é mais próximo à reportagem e o verbete de enciclopédia, mas reportagem eles estudaram, Dani? Bastante eles estudaram. E eles tinham como dar uma eliminada ou não é? Mas é algo que eu percebo que eles ainda confundem, né? Reportagem, notícia, não que não seja normal, né? Eles estão no 6º ano, a gente vai estudar muito isso. Então, assim, errar faz parte da aprendizagem, tenho sempre isso em mente. Mas eu já estou vendo algumas respostas aqui, Mônica. Isso, e agora as respostas estão entre então, B bora e lá. C. B e C. Quem colocou C aí? Só pode ser uma delas, Douglas, Cauã, Carolina, Pablo Ferreira. Tem um professor também que colocou aqui. A Milena Souza, Cauã Professor Xavier. José Hector também. Opa, obrigada, professora, obrigada. Então, muito bem. Então, e aí, Murilo colocou o B, a gente vai saber. Deixa eles aí, Guilherme colocou o B. E aí, quem
Lado de quem, hein, gente? A Ana Luísa COB. Na prova não pode colocar duas, é uma só quando é alternativa. Então, o que será? Pode fechar o chat. Qual que é a resposta certa? Pode colocar na tela aí para eles. A resposta certa é a C, é um verbete de enciclopédia. Primeiro que focou em falar sobre a tartaruga verde, né? Então falou quanto tempo ela vivia, quanto ela podia chegar, a questão do casco, das nadadeiras, falou um pouquinho sobre a tartaruga verde. Agora, por que é um verbete de enciclopédia? A gente vai aprofundando isso, mas antes a gente ainda vai levantando questões aí, hipóteses, lembra? Então joga a questão 2 na tela, por favor. Questão 2. É possível afirmar que este texto tem caráter A, narrativo, B, expositivo informativo, C, descritivo ou D, injuntivo? Aí vai ajudar porque que eles ficaram na dúvida. A dúvida até mata a resposta, certo, Isso aí, Mônica? isso aí. Então, 1 minutinho aí para vocês responderem a alternativa. Pode colocar na tela a questão. Agora eu tô orgulhosa. Aê, ó, e assim, eles estão entre duas, isso aqui é o legal da questão objetiva, não é? É sempre feito para você ficar lá entre duas e aí você aguçar ali toda a sua memória e ir na certa. Mas não tem problema, deixa eu ler aqui a do Eduardo, olha só. Olha o que Eduardo fez aqui. Eduarda. Eduarda deve ser Eduarda dos Santos. B. Se não é a B, é a C. Não tenho certeza, tá bom, professora? E, por favor, lê meu comentário. Tá aqui, Eduarda. Eu gosto quando eles gritam assim, ó, Marina, B, Thaís, B igual B, o Isaac igual também. B. O João de Souza também. O João de Souza, verdade, B, tipo, berra na nossa orelha, né? Muito bem. Então, qual que é a certa aí? Resposta na tela. É a B, é um texto expositivo informativo. Até por isso, certo, Mônica, que eles ficaram na dúvida se era uma reportagem ou se era um verbete de enciclopédia, porque, querendo ou não, a reportagem, algumas, lembrando que podemos ter reportagem narrativa, reportagem opinativa e reportagem, normalmente, como ela é expositiva, né? Então, vocês ficaram na dúvida justamente porque está informando, está expondo dados sobre a tartaruga verde, certo? Algum comentário? Sobre a reportagem? Não, sobre o caráter? Gente, sim. Assim, vocês estudaram tanto gêneros textuais e quando escreve a palavra caráter, verdades sejam ditas, ali a gente quer dizer tipo de texto. É um tipo de texto informativo. Eu estava pensando aqui, falando para a Dani, reportagem e o verbete de enciclopédia, como foi apresentado, é muito parecido, né? Eles fazem parte do mesmo tipo, muitas vezes, não é? Eu acho, Dani, será que não é reportagem porque ali não teve nada mais próximo do nosso mundo? Porque a reportagem, quando ela traz alguma coisa, ela sempre vai inserir no nosso cotidiano, Sim. colocando como o homem está inserido naquele contexto. E ali foi muito isolado. Foi muito denotativo, assim, né? Tirou Muito de bem. algum lugar e simplesmente colocou a informação.
O que importa... Antigamente, quando a gente ia fazer pesquisa, você lembra, Mônica? Lembro. Que a gente fazia muito isso. Ó, o pessoal da produção aqui, o Flávio, falou sim. Então a gente ia lá, pegava uma enciclopédia, um dicionário, ia na biblioteca. A gente não tinha essa de procurar no Ô, Dani, buscador. vamos fazer uma interação com eles aqui no ao vivo, gente? Bora. Ai, bora lá. Muitos aí estão com as mães de vocês, e aí vocês podem perguntar para ela, né? Mas legal se vocês fossem sinceros. Algum aluno do 6º ano já mexeu numa enciclopédia? Vocês já pegaram na mão uma enciclopédia? Sabem o que é? A gente vai fazer uma pesquisa aqui de campo. de campo. Vamos fazer uma pesquisa de campo. Pode abrir o chat. Eu ia colocar isso até na 4, né? A Amor tá adiantando. Ai, desculpa. Não tem problema. A gente adianta aqui o PPT, depois a gente volta. Ai, meu Deus, Você desculpa. sabe o que é uma verdade. enciclopédia? Qual a sua finalidade? Já teve algum contato com alguma? Tem uma em casa? Já a usou para fazer algum trabalho? Responde, eu vou dar 2 minutinhos, porque é o tempo de vocês gritarem aí pro tio, pra tia, pra avó, pro irmão mais velho, pra mãe. Se você não teve esse contato, coloca você e coloca se alguém tem. Mas eu queria saber se alguém tem uma enciclopédia. Vamos colocar um desafio? Quem tiver enciclopédia vai tirar foto hoje e postar pra gente? Boa, posta lá e coloca lá eu no seu MSP e mostra a capa da sua enciclopédia. E Ótimo. marca a gente, pelo amor de Deus, pra gente conseguir achar, tá É. bom? Então, 2 minutinhos pra vocês responderem aí. E aí, Mônica? Olha, a gente tem os professores que sempre participam. Professores, é muito legal a interação de vocês. A professora Celeste Aparecida, ela fala assim, eu ainda tenho uma, pode? KKKKK. Claro que pode. Meu Claro pai tem que uma pode. coleção ainda, sim, Eu também. não tenho, porque acabei mudando de casa, não comprei uma, mas era algo que eu amava, tinha paixão. E aí, vários alunos falando, não, 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 não. Olha só, o Guilherme colocou vários nãos. E o Nicolas falou, nunca nem vi. Acho que eles ficam assim, nunca vi, nem comi, só os falar. A Laura, se enciclopédia for dicionário, eu tenho. Não é não. Não é, não. Não é não. Na época, minha mãe tinha e ela usava, alguns colocando, né? Teve gente falando assim, minha avó tinha, minha avó usava. Hoje a Meu gente tem um que a Deus. gente fala muito aqui, que é a Wikipédia, né, Mônica? É. Né? Que é uma espécie de enciclopédia online. Mas a diferença é que, assim, ali todo mundo pode colocar qualquer informação. Isso. Pode ir acrescentando e alterando. E na enciclopédia que a gente recebia, não. E, gente, tinha desenhos, imagens. Eu lembro, ilustrada. quantas vezes você pegou papel vegetal para desenhar Dom Pedro? Dom Pedro, Nossa, fala para mim. Várias vezes a gente fazia os mapas em cima da enciclopédia, gente, e geralmente a enciclopédia era bem grandona, com a capa dura, Isso. e a gente abria, gente, olha, só E passei tinha tardes. enciclopédia de tudo quanto era tema, por ordem alfabética, às vezes por temática. Então, assim, por exemplo, tinha animais. Uhum, Enciclopédia só de animais. Então, tinha todos os animais de A a Z, isso. para você olhar foto, para você saber o que fazia, o que comia. Ou, por exemplo, tinha enciclopédia de conhecimentos gerais, que aí você achava lá, Dia da Independência, Isso. Tiradentes. Quantos trabalhos do Tiradentes você teve que fazer? Eu desenhei um monte, tudo com papel vegetal. A gente colocava em cima Não, papel vegetal e folha de papel almaço que a gente Isso. debruçava lá e ficava e ficava copiando. escrevendo horas escrevendo. Saudades. Ai, deu uma nostalgia, bateu Deu uma nostalgia. aqui. Aí, vamos voltar agora para a pergunta 3 aqui.
O que você sabe sobre verbete de enciclopédia e de dicionário? Aqui outra pergunta, hein? O Legal. que seria um verbete? A gente já explicou mais ou menos o que é uma enciclopédia. E o que seria um verbete de enciclopédia? Se eu disse no exercício anterior que aquele texto era um verbete de dicionário, o que vocês chutam aí que seja, na opinião de vocês, então? O texto era verbete de enciclopédia, Isso, Dani. obrigada, de enciclopédia. Então, o que seria um verbete de enciclopédia ou de dicionário? Coloca aí para pro, tá bom? 2 minutinhos. Muito bem. Aí, Mônica, o que eles estão colocando? Eles sabem o que é um verbete? Nossa, olha, foi bem legal a professora explicar antes. E porque eu vejo aqui pelas respostas que vários não sabem, nunca nem ouvi, não tenho ideia, mas a Júlia Freire, a gente tem esses alunos que eles vão pesquisar, não é aula, se chama pesquisando. Pesquisando. Penso eu que ela pesquisou, que ela colocou uma resposta que eu separei aqui. Júlia Freire. Verbete é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Uau! Ó. Provavelmente foi procurar. Parabéns. Muito bem. Agora tem um aqui que eu achei interessante. Cadê? Qual? Eloá, dicionário é um lugar com um monte de palavras escritas corretamente. Ah, A gente que vai falar sobre o fofinha. dicionário. Que dão encenações verdadeiras, a Giovana. Ó, o Murilo da Silva diz, é um texto pequeno que explica o assunto em poucas linhas, mas às vezes não se utiliza poucas linhas, não. Sim, você viu esse que eu coloquei até? Não era tão pequenininho, né? E tem verbetes dentro do dicionário que você vai encontrar uma página cheia, gente, é verdade? Sim, então bora lá, porque temos 10 minutos de aula só, Mônica. Bora! E ainda tem um monte de exercício para fazer. Então, Nossa. seguinte, coloca na tela aí, verbete. O verbete enciclopédia, pode fechar o chat. Enciclopédico é um gênero textual de natureza informativa encontrado em enciclopédias e dicionários. Esse gênero tem como principal função apresentar definições e informações sobre determinado assunto, por meio de linguagem objetiva e em alguns suportes também com o uso de ilustrações, que foi bem o que a aluna colocou aqui. Isso. Então, é um texto informativo. Agora, tem uma diferença. O verbete de enciclopédia, que a gente acabou de falar, ele é um pouco mais rico em detalhes e tem a questão de ter ilustrações ou não. O verbete de dicionário, a gente estava comentando isso aqui agora, né, Mônica? Uhum. O dicionário é muito rico,
Professores, não desistam de usar o dicionário. Sim. Porque assim, o dicionário te dá um amplo conhecimento. Ele pega um verbete, que na verdade é um texto denotativo, que é o sentido real daquela palavra. Só que eu tenho que analisar o uso semântico, certo, Mônica? Então, o campo semântico ali, o que aquela palavra significa? E ela pode E onde ela se significar. encaixa? Ela pode significar Várias várias coisas, coisas. né? Então, assim, qual é a definição mais apropriada que eu posso retirar dali e encaixar na minha palavra? Além do que, o dicionário tem a separação de sílabas, tem a classe gramatical, então eu consigo saber se essa palavra que eu estou procurando é um verbo, é um Uhum, substantivo, uhum. é um pronome, ou às vezes até alguma coisa a mais que tem essa opção também. Então, assim, gente, é muito rico o dicionário. E quem nunca não soube uma palavrinha e foi lá procurar no dicionário? E Exatamente você não assim. pega a primeira definição, né, Mônica? Mesmo que a gente não tenha um dicionário aí, vocês já podem olhar que tem vários dicionários online. E quando você joga lá dicionário online, aparece verbete, que a professora está Exatamente. explicando. Então, voltando para a tela aí, verbete é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos, determinados pela obra de referência da qual faz parte, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. É que eu tentei deixar a Eu já- resposta mais eu simples, já né? li isso, porque a aluna colocou exatamente Pois essa é. definição. Ela O pesquisou verbete lá. é essencialmente destinado à consulta, o que ele impõe uma construção discursiva, sucinta e de acesso imediato. Isso é interessante. Então, assim, ali vão ter várias informações. O que eu vou coletar, ok? Embora isso não incorra necessariamente em curta extensão. Geralmente, os verbetes abordam conceitos bem estabelecidos em algum paradigma acadêmico-científico, ao invés de entrar em polêmicas referentes a categorias teóricas discutíveis. Essa definição está no caderno do professor. Uhum. Então, sim, a gente tinha que colocar. Por isso que eu expliquei um pouquinho antes, até para simplificar, certo? Só se atente ali, que às vezes não é tão curta como estava lá na definição. Às Exatamente. vezes é extenso, depende do verbete. Exatamente. Tem palavras no dicionário que é uma linha também, tem palavras que são 4, 5. Isso porque vários pontuaram aqui, colocam definição em poucas linhas, pequenininho, um texto pequeno. Não. Necessariamente. Agora, qual que seria a finalidade de uma enciclopédia que a gente tanto falou? Coloca na tela. A enciclopédia, como se conhece hoje, foi desenvolvida a partir do dicionário no século XVIII. Um dicionário concentra-se principalmente em palavras e suas definições e normalmente dá uma informação limitada. Análise do uso linguístico ou contexto para cada termo definido, que foi o que já falamos. Essa definição linguística pode deixar de informar o leitor o significado, a importância, as limitações de um prazo ou as relações do termo com um vasto campo de conhecimento. Tudo isso que está conceituando, a gente já falou. É que também está no caderno do professor, ok? Continuando, as meninas de Libra vão me matar, Rose, né, vai me matar porque eu estou correndo. Em face dessas necessidades, um artigo de enciclopédia aborda, além da palavra, o próprio conceito e também o tema ou disciplina, tratando-os com profundidade a fim de transmitir o conhecimento acumulado sobre esse tema. Uma enciclopédia muitas vezes também inclui mapas e ilustrações, bem como bibliografias e estatísticas. Historicamente, tanto a enciclopédia como o dicionário foram pesquisados e escritos com o fim de contribuir para a educação e a informação, muitas vezes com a contribuição de peritos ou especialistas. Também está no caderno do professor. Então, você está vendo que a gente tentou simplificar todo esse conceito, certo, Isso. Mônica? E deixa eu dar um parabéns aqui pra Gi, hein, Gi? Parabéns. Meu Deus, a mãozinha dela rapidinha. Ai, a Gi agora, é verdade. Tadinha. Ai, Gi, parabéns. Aí temos uma atividade aí para tentar fazer em 5 minutos. Pode abrir o chat. Vamos tentar lembrar das informações que a gente leu aí no texto? Pode colocar na tela aí essa página. Nome popular do animal era tartaruga verde. Quem lembra aí o nome científico que a gente acabou de ler? Agora eu quero ver, hein, Mônica? Porque o texto a gente leu, já falamos de várias outras coisas, e eu quero ver quem lembra alguma dessas informações. Vamos deixar na tela. Ou eles vão pesquisar. Seu nome científico da tartaruga verde, características físicas, essa dá para lembrar, porque falou um pouco. E peso, médio e tamanho da fase adulta. Essa a gente até frisou, hein? Então, vamos ver quem consegue colocar aí. Ó. O Gabriel está colocando tartaruga marinha. E tem aluno falando assim, agora eu entendi o que é Rofeche. enciclopédia. A enciclopédia é quase um Google da vida. Ah! Foi o Felipe Emanuel que falou isso. Não é? Às vezes o Google ele pode te dar verbetes ali como se fosse uma enciclopédia e às vezes tem todos os tipos de textos relacionados àquele assunto. Sim. Então,
Temos Não é. respostas, Mônica. Bora, temos? Mariana colocou que o nome é Chelonia Mídias. Ela foi pesquisar. Ah, maravilhosa. A aula se chama Pesquisando, né? O Gabriel também colocou. Muito bem. Ah, Maicon, Thiago, legal. Agora, qual que é a característica física dessa tartaruga? E falou até de uma forma geral, hein, gente? Qual que é a característica física da tartaruga e o peso dela? Tô Muita gente está no procurando nome aqui. Tá colocando, é que o chat está subindo tão devagar. Colocou que ela é terrestre, pesa 105 quilos. A Mônica até falou quanto que ela podia chegar, hein? Sim, e assim, eles estão 300 falando... gramas. 300 quilos. Josiá, é isso? As características físicas aqui, o Eduardo falando que ela tem um casco. Tudo bem, toda tartaruga tem. É, e 300 quilos. O Felipe está dizendo aqui que ela é verde, vive no mar. Tudo bem, são algumas características mesmo. Terrestre, é verde. A Maria mas aí contrapõe, é do mar ou é terrestre? Você lembra que falou até da coloração dela? Que Uhum. também é algo interessante, porque eu ainda brinquei no dia da aula, eu vim de verde hoje em homenagem. Então, ó, vamos colocar na tela aí enquanto vocês vão colocando as informações. Então, o nome dela é Chelonidae Mida. Vocês quase acertaram, mas, gente, vocês foram muito bem, porque eu não sei se eu lembraria. Pode ser que se lê Quelonidaemidas. Pode ser. Características físicas. Possui coloração verde devido à gordura corporal. O corpo é coberto por uma enorme carapaça, um formato de lágrima e tem dois grandes pares de nadadeiras. Peso médio, 300 quilogramas, aí tamanho 115. Eles lembraram bem dessa parte. Sim. Muito bem. Muitos falaram do peso, Agora do temos tamanho. mais uma aí. 2 minutinhos, acho que não vai dar tempo, não. Não. A alimentação Não dá 2 básica minutinhos, dessa não. tartaruguinha aí. A alimentação básica, habitat, tempo médio de vida e curiosidades. Vamos fazer assim? Eu vou deixar isso daqui, então, para eles fazerem com o professor. É. Ao invés de dar a resposta, printa a tela aí, anota aí no caderninho e, se for o caso, posta. Qual que é a alimentação básica? Do que ela come? Alguém colocou aqui, ó. Onívora, a Ana Carolina. Que legal. Muito bem. É. E o habitat dela? Alguém falou que ela é terrestre, né? Fernanda pesquisou. A alimentação Isso. tartaruga varia consideravelmente durante o ciclo. Até atingir 30 centímetros, alimenta essencialmente crustáceos, insetos aquáticos, ervas marinhas. Acima de 30 centímetros, come principalmente algas. Muito bem, arrasou. Tempo médio de vida. Quanto que elas podem durar, hein, gente? Olha, tem A aluna tartaruga verde. Tem aluna aqui falando mais ou menos 80 anos, o Henrique Ferreira fala. Arrasando. E curiosidades? Alguém lembra de alguma coisa dessa tartaruga? Eu acho assim, vocês conseguiram responder, mas eu não vou colocar a resposta, não. Eu vou É. deixar para vocês pesquisarem e o professor Tem- confirma com Tem vocês. gente perguntando quais são as páginas, os professores logo terão acesso a esse caderno estendido. E aí eles Já está na voltam. intranet o caderno, eu olhei Ah, ontem. já está na Já intranet? está, então aí eles passam para vocês. Então é o seguinte, retomando aí o conceito da aula de hoje, leitura e interpretação de texto, estudo sobre o gênero verbete de enciclopédia, proposta de atividade. Pesquise sobre um animal de seu interesse que esteja ameaçado de extinção. Faça registros semelhantes ao que você fez no quadro sobre a tartaruga verde. Então, você vai anotar lá o quê? Alimentação básica, habitat, tempo de vida, curiosidade, nome popular do animal, nome científico, características físicas, peso médio, tudo que vocês acharem de informação sobre esse animal que você vai pesquisar, certo? E aí, bora avaliar a aula de hoje. Pode abrir o chat, que eu gosto que eles avaliem a aula online ali para saber o que eles acharam da aula de hoje. E é isso, meus amores. Foi um prazer, Mônica, mais uma vez. Obrigada. Amo aula de sexto ano, eles são super fofinhos. Ah, eles são os amores. E bem cedinho ainda, né, gente? 7h30 da manhã. E é o seguinte, a nossa aula de amanhã também tá bem legal, hein? A gente vai contemplar esse mundo animal que a gente vem falando. Aí já falamos de onças, de vários animais. E chegamos na tartaruga. E amanhã a gente contempla isso com uma fábula. Ai, que legal, de tartaruga? Não sei, mas Ai, é de eu não vou animal. perder. Ai, eu É quero de estar animal. aqui. Eu quero estar Então, aqui. amores, é isso. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, obrigada pela aula, Dani. Obrigada, amor. Tchau, gente.